Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco. A idade do universo. A ciência fala que o universo tem em torno de 15 bilhões de anos. Mas se nós formos olhar a Bíblia, ela fala de 6 mil anos. Onde está essa diferença? Nós precisamos entender, e hoje nós vamos buscar uma resposta para essas teorias. Aqui no quadro nós temos uma linha do tempo. Nessa linha do tempo nós temos aqui a criação, Adão surgindo em nossa história. Quando Adão surgiu na história, segundo a Bíblia, é o ano zero. Então está aqui, ano zero. Mas evidências arqueológicas, paleontológicas, nos mostram que o universo tem muito mais do que 6 mil anos. Para isso basta vermos os estudos que cientistas nos trazem, datando fósseis encontrados em várias partes do mundo. Dinossauros, mamutes e etc. Então, como nós vamos entender uma ciência que diz que o universo tem bilhões de anos e a Bíblia dizendo 6 mil anos? Para entendermos isso, precisamos da matemática do Criador. Em Salmos 105, versículo 8, diz que a palavra do Criador seria revelada para a milésima geração. Se nós formos entender que essa palavra é a Torá, revelada a Moisés no Monte Sinai, nós vamos ver que ele estava na 26ª geração, após Adão. Se era a 26ª, como que a Bíblia fala da milésima geração? Então, diante disso, entende-se que antes de Adão existiram gerações para fechar a matemática 1000 gerações. Então, quando concluiu-se a milésima geração, aconteceu então da palavra Torá, que significa luz, essência, ser revelada a Moisés. Diante disso, nós precisamos de fazer alguns cálculos para chegar à conclusão que a ciência e a Bíblia estão falando da mesma coisa. A ciência fala que o mundo, o universo, tem aproximadamente 15 bilhões de anos. Então vamos ver o cálculo para chegar a essa conclusão. O dia humano, ele, para Deus, é 1000 anos. Se é 1000 anos, então, um ano humano, que tem 365 dias, mais algumas horas, que vai fechar o ano bissexto, que vai ter 366 dias, então um ano divino é igual a 365.250 anos. Se Adão nasceu então no ano zero nosso, fazendo esse cálculo, ele nasceu no ano 42.000 do universo. Por quê? Porque existiram 974 gerações antes de Adão. E essas gerações iniciaram no Big Bang. Então o Big Bang é o ano zero daquelas outras gerações que existiram antes de Adão. Esse período entre o Big Bang e a criação de Adão fecha um cálculo de 25 mil anos. A matemática ainda não se fecha por aqui. Por quê? Hoje, no ano 2021, ou seja, de Adão até o dia de hoje, 5.782 anos, porque o nosso ano começa aqui em Cristo,
no ano zero, quando Cristo nasceu, inicia-se a contagem do ano que nós estamos hoje, 2021. Mas já estava a contagem desde Adão. Então, de Adão até hoje, 5.782 anos. Esses 42 mil anos, mais 6 mil anos, que é de Adão até o dia de hoje, está fechando então 48 mil anos. 48 mil anos é um ciclo de 6 dias, a sexta-feira, fechando aqui. Nós estamos entrando no sábado, no 7º ano divino. Quando nós vamos fazer esse cálculo, nós vamos entender então que antes do Big Bang existiam anos. Ou seja, 15 bilhões de anos fecha-se no tempo atemporal. Aqui o atemporal é ano do Criador, porque o Criador é atemporal. Mas então nós estamos falando de uma criação que é antes do Big Bang? Sim. Na Bíblia nós encontramos as duas criações. Nós encontramos em Gênesis 1 até 2:3, onde o Criador criou o homem à sua imagem e semelhança. Deduz-se aqui que a criação do homem e da mulher aconteceu ao mesmo tempo. Só que quando nós vamos para Gênesis 2:4, a seguir, nós vemos que o homem, Adão, adormeceu e Eva nasceu da sua costela. Ela foi formada de sua costela. Então nós temos duas criações. Uma que nos mostra Adão e Eva sendo criados ao mesmo tempo, e a outra que Adão foi criado primeiro e depois Eva de sua costela. É um equívoco? É um engano? Um erro bíblico? De escrita bíblica? Não. Diante desse estudo que nós estamos vendo aqui, a primeira criação está correta, porque o Criador criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Essa criação aconteceu antes do assim chamado Big Bang, no atemporal. E se aconteceu lá, ela aconteceu no pensamento do Criador. Então é uma criação através do pensar. O Criador pensou e o homem existiu dentro do seu pensamento. A segunda criação, onde mostra que o homem foi criado primeiro do barro e depois Eva foi criado da sua costela, também está certa, porque está falando da criação em si, da nossa criação, da criação do tempo físico, do Adão físico, da Eva física. Depois que o Criador tirou aquele Adão e aquela Eva de dentro do seu pensamento. Então, no plano atemporal, Adão e Eva foram criados dentro do pensamento do Criador. No espaço-tempo em que nós estamos, Adão e Eva foram criados fisicamente. Adão foi feito do barro simbólico e Eva foi feito da costela de Adão, também simbólico. Mas aconteceu essa criação física aqui em nosso meio. Então nós temos que separar as duas criações. A criação em si, que nós estamos hoje vivendo, criação do Adão e Eva físico, e a criação do Adão e Eva no pensamento do Criador. Então aqui fecha esse ciclo onde começou-se a criação no pensamento do Criador e se concluiu aqui quando o homem, Adão, nasceu. Mas e essas gerações anteriores? Segundo
estudos antigos, essas gerações antes de Adão não tiveram a sensibilidade de ter uma comunicação com o Criador. Mas elas deram fruto porque Adão, ele surgiu dessa geração. As gerações anteriores trouxeram Adão à existência, e esse Adão, que antes foi criado na mente do Criador, ele passou a existir com sensibilidade de comunicação com o Criador. E ele veio e deu vários frutos. Noé, Abraão, Isaac, Jacó e Moisés, aquele que foi escolhido para receber a essência, a Torá, a luz. E ele recebeu em 10 palavras simbólicas, e essas 10 palavras, todo o entendimento da essência do Criador vieram nelas. Moisés entrega para a humanidade, e a humanidade conclui-se que é necessário uma correção. Essa correção que a humanidade está em busca do retorno ao Criador. Então, quando nós fazemos esse cálculo dos dias da criação, dias humano versus dias divino, nós chegamos a um cálculo que, quando Adão foi criado, o mundo estava em 42 mil anos. Esses 42 mil anos vezes o ano divino, que é 365.250 anos nosso, é igual a 15 bilhões e 340 mil anos. Então, se 15 bilhões e 340 mil anos é o tempo que nós temos desde a criação, que está em Gênesis 1, até o dia de hoje, nós estamos fechando 48 mil anos e entrando para os 49 mil anos. Fechando então 6 dias da criação, fechando esse tempo, nós estamos entrando no ano do Criador, no Shabat do Criador, no 7º dia. Nós estamos saindo da sexta-feira. Dentro desse cálculo que nós fizemos, nós chegamos à conclusão que a ciência e a Bíblia estão falando a mesma coisa.